Olá, meu nome é Gustavo, eu sou aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, do curso de Física, e nesse vídeo eu vou estar comentando com vocês um pouco sobre o efeito Josephson. E também no final dele eu vou estar mostrando uma aplicação desse efeito que ela serve não só para física e para engenharia, mas também a gente consegue encontrá-la presente na medicina. Bom, antes da gente entrar propriamente no assunto do efeito Josephson, eu gostaria de comentar com vocês sobre duas coisas. A primeira é a supercondutividade e a segunda são os pares de Cooper, para a gente poder entender como é que funciona esse efeito. Bom, a supercondutividade ela é um fenômeno que vai ocorrer quando certos tipos de materiais eles estão sendo expostos a temperaturas extremamente baixas. E essa exposição vai resultar o quê? Vai resultar numa resistência elétrica igual a zero, quando a gente estiver passando uma corrente entre esses materiais. E também na expulsão de campos magnéticos desses materiais, ou seja, o fluxo magnético vai estar sendo expelido desses materiais quando a gente estiver resfriando eles, mas a uma temperatura extremamente baixa. Isso que a gente tem que ter em mente. Outra questão também que eu queria abordar com vocês é sobre os pares de Cooper. Bom, o que são esses pares de Cooper? Como é que a gente consegue entender isso? Pares de Cooper, antes da gente falar propriamente deles, a gente precisa visualizar uma coisa. Vamos lembrar lá do ensino médio, quando a gente estava no terceiro ano mais ou menos, e a gente começou a ver sobre a questão da eletricidade. A primeira coisa que a gente viu era sobre cargas elétricas. O que a gente viu? Quando a gente tinha duas cargas de mesmo sinal e a gente tentava aproximar essas duas cargas, o que acontecia com elas? A gente tinha uma repulsão dessas cargas. Elas iam se repelir. Por quê? Porque o sinal delas era o mesmo. Sinais iguais se repelem, sinais opostos eles se atraem. Então, gente, vamos imaginar agora que a gente tem um elétron. E esse elétron ele está dentro do meu metal. Ele está lá no metal e junto com esse elétron a gente tem alguns íons positivos. E o que vai acontecer com esse elétron ali dentro desse metal e esses íons? Os íons eles vão ser atraídos por esses elétrons. Antes a gente tinha eles aqui meio que numa linha reta, a gente pode visualizar isso aqui assim, todos alinhados, bonitinho. E aí quando a gente tem esse elétron livre ali no metal, esses íons eles vão tentar se aproximar desse elétron. Então a gente vai ter um afunilamento ali. E esse afunilamento, o que ele vai causar? Ele vai gerar uma zona positivamente carregada. Porque a gente vai ter, nesse caso aqui do desenho, a gente tem dois íons se aproximando de um elétron. E aí o que acontece? Essa zona positivamente carregada, ela vai atrair um outro elétron. E aí a gente vai ter o quê? Uma interação elétron e fônon. E essa interação que vai ser responsável pelo emparelhamento desses dois elétrons. E esses dois elétrons emparelhados é o que a gente chama de par de Cooper. É esse emparelhamento dos dois elétrons, que naturalmente eles estariam separados, mas por conta da criação dessa zona das temperaturas críticas, a gente tem a formação desse par, beleza? E seguindo aqui, a gente tem a junção de Josephson. O que é essa junção? Como é que a gente forma essa junção? Bom, a gente vai ter dois supercondutores, um na esquerda e o outro na direita, e essa faixa vermelha que a gente tem aqui é o nosso material isolante. Esse material isolante ele não é muito espesso, a espessura dele é bem pequena, se não me engano é de 1 angstrom ou uma coisa parecida, e o nosso par de Cooper, que a gente viu antes, né, os nossos dois elétrons emparelhados, eles vão passar por aqui. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que os níveis de energia desse elétron eles vão estar próximos da energia de Fermi. Então, continuando, a gente tem aqui a nossa junção Josephson e o nosso efeito é o quê? Nosso efeito ele vai ocorrer quando a corrente ela começar a fluir por essa junção
por meio do tunelamento. E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é, antes, quando a gente estudava corrente, a gente via que era um movimento de elétrons. A gente via, eram vários elétrons ali, mas eles estavam meio que sozinhos. Era um repelindo o outro. Agora não. A gente vai ter a gente vai ter um par de elétrons fazendo essa corrente. Esse fluxo ali agora da minha corrente, ele vai ser composto por pares de elétrons, pelos pares de Cooper, não por elétrons, simplesmente. E aqui a gente tem também as fórmulas que explicam um pouco dessa junção, de como que ela vai funcionar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui nessa fórmula é que a da esquerda é a equação da fase de supercondução e a outra é a relação corrente-fase no elo fraco. E a gente vai ter o U de T e o I de T, um vai ser a nossa tensão e a outra vai ser a nossa corrente, que vai estar fluindo através da nossa junção. Esse φ de T aí vai ser a diferença de fase que vai estar passando pela nossa junção. E o IC é uma constante, que ela vai ser chamada de corrente crítica da junção. E ela é muito importante para esse nosso fenômeno acontecer, porque ela que vai ser afetada pela temperatura e pelo campo magnético. E também a gente tem ali esse H cortado sobre 2E, é a nossa constante do fluxo magnético. E ela vai ser o inverso da constante de Josephson. E o efeito Josephson ele tem dois efeitos basicamente. Um, ele vai estar relacionado à corrente contínua. Essa corrente contínua vai ser quando a nossa tensão ali ela for zero. Então, quando a gente tiver a tensão zero, a gente vai ter uma supercorrente contínua fluindo através da nossa junção. Agora, quando a gente tiver a aplicação de uma diferença de potencial ali, ou seja, quando a gente tiver uma tensão aplicada, o que acontece? A gente vai ter uma oscilação na fase ali. E essa oscilação vai gerar uma corrente alternada. Então, na nossa junção, a gente pode ter tanto a passagem de uma corrente contínua quanto a passagem de uma corrente alternada. E agora, a aplicação que eu comentei com vocês. Bom, essa imagem que você está vendo aqui é a nossa aplicação, é chamada de SQUID, que do inglês, se eu não me engano, é Superconducting Quantical Interference Device. E isso, o que ele é? O que é esse SQUID? Ele é um sensor de fluxo magnético muito sensível. E como é que ele pode ser aplicado? Como é que a gente consegue utilizar esse squid? Bom, essa sensibilidade dele ao fluxo magnético, ela torna possível algumas aplicações, como a medição de alguns sinais gerados por campo magnético, por exemplo, no nosso cérebro, ou então campos magnéticos de áreas remotas para a gente detectar ondas gravitacionais, ou então algumas outras coisas, como por exemplo, se eu não me engano, terremotos, coisas assim, vibrações. Então, a partir dessa variação do fluxo magnético, dessa passagem do fluxo magnético, esse supercondutor aqui, ele consegue entender isso. Então, a gente consegue aplicar esse SQUID tanto na medicina quanto na engenharia para a gente poder aplicar. Eu não tenho muita base assim, nessa parte do Squid. A minha parte, eu fiquei mais um pouco focado na parte da junção Josephson, dos pares de Cooper, por isso que eu não consigo explicar também. Mas se vocês tiverem interesse no que é esse Squid, ou então saber mais sobre supercondução, até da teoria que eu não citei aqui, mas que ela é muito responsável para a gente entender essa questão
da supercondução, que é a teoria BCS, que leva o nome dos três cientistas que descobriram elas, né? E eu posso estar aqui comentando para vocês, beleza? Então, se vocês gostaram, tiveram alguma dúvida, então se eu falei alguma coisa que vocês não concordam, deixa no comentário aí embaixo que a gente pode discutir isso e chegar a uma conclusão, beleza? Muito obrigado e até mais.